Fala Pelais, dessa semana na Rede TV, com a Operação Pichote. Convidado de hoje, o nosso amigo Severino, da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Doutor Severino, é um prazer enorme em receber na Rede TV. O prazer, meu querido doutor Pelais, amigo de quase 2 décadas, né? Longa vida. Longa vida, eu tenho 16 anos aqui no Estado, né? E Vossa Excelência foi uma das primeiras pessoas que eu tive a honra de conhecer, e essa amizade continua cada vez mais forte, tá? Por isso, é com grande alegria que eu estou aqui na vossa presença. E é um prazer ter você aqui, que há 18 anos atrás, nós tivemos lá em Marechal com o doutor Bruno Ferrosa, 16 anos. É mais ou menos, não, tem mais ou menos, não, é em torno de 10 anos. De 10 anos, né? Conheço você de antes, mas com Ferrosa lá foi 2012, 2013, mais ou menos. Quero mandar um abraço para o doutor Bruno Ferrosa, um dos melhores juízes no estado do Espírito Santo, na comarca de Marechal. Eu tive a honra de conhecer também o doutor Bruno, uma pessoa sensacional, bastante culto, né? Fiquei por ali um tempo, tenho saudade do doutor magistrado, mas assim como ele, tem muitos magistrados excelentes aqui no Estado, né? Eu tenho honra de dizer que trabalhei com muitos, né? Passei em quase todo o Estado, e eu acho que construí já um bom número de amigos aqui no Estado, Pelais. Doutor Severino, essa operação começou com o senhor aqui no Estado, trabalhando em cima... E ninguém viu falar mais dessa operação. Hoje o senhor poderia dizer o que aconteceu nessa operação aqui no Estado? Tá, talvez o doutor Pelais queira saber como que eu participei, né? Por que eu fui citado na operação, né? Porque eu fui um dos 13 que receberam, inclusive, ordem judicial de prisão, né? Mas que eu, graças a Deus, não cheguei aí para o quartel-general, porque Deus existe, Nossa Senhora passou na frente, e a verdade em relação à minha pessoa veio no mesmo dia, graças a Deus. Mas é uma coisa meio complexa, doutor Pelais, né? Eu diria que não fosse a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, essa operação talvez não teria acontecido como aconteceu. Aí o senhor vai perguntar por quê? Porque a Defensoria Pública, ela teve uma transformação extraordinária desde o primeiro concurso em 2006. Aí o senhor poderia perguntar, mas como foi essa evolução da Defensoria Pública de 2006 até 2012, quando aconteceu a Operação Pichote? Eu posso lhe explicar. O senhor é desde 2006, do concurso de 2006, né? Isso. Então, em 2006, quando começou, o Estado é condenado numa ação movida por defensor público. Isso aqui foi a condenação do doutor Severino, lá na época... Do Estado, né? Do Estado. O Estado foi condenado, né, a indenizar, né? Isso aqui. E o doutor Severino está aqui hoje para poder explicar à população o que aconteceu. Doutor Severino. Como eu falei, é meio complexo, porque a Defensoria Pública, de 2006 até 2012, ela passou a ter um crescimento a partir de 2011. Não obstante, eu respeito os outros defensores públicos gerais, mas com a atuação do doutor Gilmar Alves, ela recebeu um upgrade em termos de gestor, né? E eu diria que o pai desse concurso foi o então governador Paulo Artung, pai biológico, mas o pai afetivo, né? Aí me lembra São José, né? Pai afetivo de Jesus, né? Aquele que acolheu e fez tudo. Então, eu diria que com o governador Casagrande, houve assim começou um fortalecimento. A partir de então, a Defensoria Pública passou a ser mais presente, né? E antes um pouco dele, eu comecei a atuar no Núcleo da Infância e Juventude, em 2009, né? Que o senhor poderia me perguntar como que era o sistema socioeducativo em 2009, né? Eu diria para o senhor o seguinte: entre 2009 e 2012, eu posso dizer que o sistema socioeducativo ele estava passando por uma turbulência, eu diria que quase a falência do sistema, né? Em que pese os gestores querer fazer o básico, mas já vinha uma deficiência desde lá de trás. E eu, como defensor público, né, vocacionado, eu fiz um trabalho que deve ter incomodado alguém,
né? E em razão disso, em 17 de agosto de 2012, foi deflagrada a Operação Pichote, onde no inquérito policial, um dos primeiros documentos que instruíram a Operação Pichote, pelo então secretário de Segurança Pública, doutor Henrique Reckenhoff, né, foi meu, porque eu encaminhava informações, eu entrevistava os internos, juntamente com meus estagiários, né? E eu tinha toda uma posição. É tanto, doutor Pelais, que isso que eu falo, que o sistema estava em turbulência e quase que falido, eu pude provar na minha tese de mestrado, inclusive o doutor Reckenhoff, que é quem deveria estar aqui. Tá? E estive falando com ele recentemente, ele falou que será uma honra vir aqui falar sobre a Operação Pichote. Por isso que eu não vou falar da Operação Pichote no mérito, vou falar com relação à minha passagem. Não posso te informar que eu não fui processado. Não fui processado. Doutor Severino, o senhor chegou a ser preso, alguma coisa, para poder abafar a operação? Que eles acharam que prendendo o senhor, a operação ia ser o abafo no Estado. Olha, porque o IAS estava envolvido nisso também, né? Então o IAS, porque ele fazia greve de fome para poder arrecadar dinheiro, essas coisas todas, né? Pelais, no jornal diz assim: servidores, empresários e advogados acusados de fraude milionária. Primeiro ponto. O senhor, esse aqui que está falando, empresário, advogado, eles colocaram o senhor para fazer como parte do processo? Não, eu acredito que, efetivamente, ele estava se referindo a um advogado do IAS, porque a mim, tanto que eu estava lá como defensor público, né? Mas talvez eu devo ter incomodado alguém quisesse que eu fosse um daqueles 13. Na verdade, dos 13, 12 realmente eram do IAS, né? E eu fui ali colocado de forma equivocada, eu posso até afirmar, em razão de autoridade incompetente, irresponsável, que não teve a cautela de verificar que naquela Operação Pichote ali, a maior parte dos documentos dizia da minha alteração. Na deflagração do inquérito, estava dizendo o que foi. Eu vou lhe dar um exemplo. Lá tem uma deflagração, na matéria do jornal diz o seguinte, que o defensor público estava inviabilizando o sistema do governo em favor do sistema privado. Ora, eu denunciava o sistema privado. Vossa Excelência pode ver que eu lhe mandei comunicação onde se verifica que eu processei inclusive o diretor do sistema privado, né? E a matéria quis induzir de que, doutor Pelais? De que eu estava beneficiando. Ora, se eu denunciei, esse próprio diretor do sistema privado chegou a me processar, né? Me defendi e provei que era realmente algo assim que nem eu entendia. Então, na verdade, eu acredito que eu devo ter incomodado alguém, não sei quem, não sei como se desenvolveu lá no final. O que eu sei é que o inquérito que foi eu, um magistrado, né, e um político que hoje é deputado federal, né, que depois de 5 anos tiveram que arquivar porque não encontraram nada nosso, especialmente o meu, posso falar, não pegaram uma vírgula de erro. Por isso que o Estado foi condenado a indenizar a mim, minha esposa e os meus filhos, doutor. Doutor Severino, nessa operação chegaram a levar o senhor para a delegacia, para ser ouvido, ou para o presídio, porque o senhor mexeu com várias empresas e empresários. Eu devo ter incomodado muita gente. Foi interessante, no dia 17 de agosto, eu fui surpreendido. Por quê? A coisa é até inusitada. Eu tinha sido eleito para o segundo mandato do Conselho Superior. No dia anterior, eu estava em Vargem Alta. Minha mulher, ouvindo a rádio CBN, escutou que uma autoridade que estava nesse momento em Vargem Alta ia ser preso nas próprias horas. E minha esposa ouviu aquilo e não deu nem ouvido. Na noite, nós saímos, né, e fui até despachar com o desembargador Willy Silva um pedido de uma assistida de Vargem Alta, né? E voltei para casa,
comemoramos antecipadamente a minha posse como membro do Conselho Superior, né? A primeira vez que nós tomamos tequila, eu e minha esposa e meus filhos, né? E minha filha, né? Na época era maior, deu até trauma para ela, porque depois nunca mais eu quis tomar tequila. Tomei agora em Cancún. Né? Depois de 10 anos, eu tomei uma tequila, porque deu um trauma. Né? E no dia seguinte, eu vou te responder, às 6 da manhã, em torno de uns 10 ou 12 policiais altamente armados, metralhadora, vieram com mandado de prisão, com o meu nome errado. Ou seja, uma coisa assim absurda. Tentaram abafar, dar um balanço Tentaram no me Estado, fazer medo. Te fazer medo para você parar com a operação. Não, para eu sair do sistema, porque eu era coordenador. Não, você sair do sistema. Então você, com a sua coragem, como bom advogado e da Defensoria Pública, você seguiu a carreira brigando. É porque... Isso chegou a incomodar sua família? Olha só, a Defensoria Pública, né, repito, com todo respeito aos demais gestores, ela teve a bênção de ter o doutor Gilmar como defensor público geral e, consequentemente, pelo jogo de cintura que ele tem, ele conseguiu obter o respeito do governador do Estado. É por isso que você pode perguntar, poxa, mas incomodou? Incomodou sim, mas incomodou de forma honesta, de acordo com a lei, tá? Mas isso aí tem você diz, mas foi fortalecida a Defensoria com relação a isso? Eu digo, foi fortalecida, mas tem todo um histórico, né? Porque, por exemplo, o governador Casagrande, antes de ser governador, ainda quando senador, estive no escritório dele na Praia do Canto, e ele se identificava com a Defensoria Pública. Só que ele via a nossa precariedade, né? Então, olha, se um dia for governo aqui, eu vou dar uma atenção especial à Defensoria Pública, porque é uma instituição que visa o interesse daquele que precisa ter voz, né? Lembro como fosse hoje na Praia do Canto. E ele vem cumprindo com isso. Por isso que a Defensoria Pública começou a incomodar, inclusive no governo dele. Ou seja, é um homem que realmente eu levanto a bandeira porque não teve medo de fortalecer aquele que demanda contra o Estado. Doutor Severino, o intervalo, e já voltamos já com Fala Pelais, com a Operação Pichote. A programação com a melhor qualidade da TV aberta brasileira é aqui na Rede TV Espírito Santo. Que estado maravilhoso! Eu tô passada como o Espírito Santo é lindo. Eu amo a natureza e a beleza desse estado. E cada dia fico muito mais apaixonado. O verde da montanha, a praia cristalina. Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina. Muqueca saborosa, que sempre me alucina. E fé na padroeira, da penha que ilumina. E viva o capixaba, é tudo gente fina. A Rede TV Espírito Santo é a TV mais famosa, mais querida entre os capixabas. Eu aumento, mas não invento. Rede TV, a TV que projeta o Espírito Santo para o Brasil. Fala Pelais está de volta. Gostaria também de agradecer a presença da doutora Mariane Ramos, da OAB, representa a Ordem dos Advogados também, mandar um abraço para ela e mandar um abraço também para o nosso amigo com vários livros, João Ferrosa. João Ferrosa já foi deputado estadual, federal e agora está escrevendo vários livros sobre a política no Estado e no Brasil. Além desse livro, ele também é escritor de um livro que fala sobre Jesus Cristo. Meus parabéns, João Ferrosa, um grande deputado estadual, federal, que passou nesse estado. E também mandou um abraço, que vai completar aí 50 anos no mercado, do nosso amigo da Nacional Peça, Rony Perim. Parabéns pela sua empresa, trabalhando e desenvolvendo na Grande Vitória o serviço. Doutor, estamos de volta e vamos falar sobre a Operação Pichote. Com alegria, Pelas.
Fique à vontade. E também gostaria de agradecer aqui ao governador do Estado do Espírito Santo, que vem dando apoio à Defensoria e crescendo mais a Defensoria, que é difícil sobre o governo, que ajuda muito a Defensoria. E o governo, Casagrande, realmente está ajudando a Defensoria Pública. Olha, você não tenha dúvida. O interessante é o seguinte, o que é a Defensoria Pública? Né? É um órgão, segundo a Constituição Federal, vem por força da Carta Política, né? A lei complementar diz que nós, defensores, somos responsáveis para efetivar a dignidade humana. O que é a dignidade humana? É um dos requisitos que está lá no inciso 1º, né? Inciso 3º do artigo 1º da Carta Política, que é um dos requisitos que justifica a República Federativa do Brasil. Ora, se você tem um governo que fortalece aquela instituição que vai dar voz àquele que não tem, você tem que respeitar. Críticas construtivas é necessário que se faça a qualquer governo, tá? Mas a crítica tem que ser realmente, doutor Pelais, de forma que não venha a ter censuras levianas. Eu digo que raramente você vai querer fortalecer alguém que pode demandar contra você. E isso vem acontecendo aqui no Estado, o governo do Estado vem fortalecendo a Defensoria Pública, por isso que hoje nós estamos cada vez mais fortalecidos, cada concurso que passa, o concurso é melhor. Nós tivemos já 4 concursos. Né? O senhor faz parte de qual órgão, né, da Defensoria Pública? Eu sou defensor público superior, 2º grau de jurisdição, eu atuo na 7ª Defensoria Recursal, atuando na 2ª Câmara Criminal. Né? Mas eu já fiz parte 3 vezes do Conselho Superior, por 3 vezes. Nos municípios também o senhor atua como? Então, olha só, como o doutor Rangel falou, né, nós atuamos em todo o Estado, mas não ocupamos todos os espaços. A Constituição Federal, né, ela, pela Lei Complementar 80, ela prevê que até esse ano todas as unidades, todos os municípios devem ter uma defensoria pública. Né? É lógico que isso vai ser impossível no Brasil. Inclusive, eu fui coautor, né, de uma lei que foi aprovada no primeiro turno por unanimidade, uma lei que regulamentava essa situação onde o Estado deveria ter defensor público em todas as unidades. Não foi para o segundo turno, não sei porquê, não me meto na política, mas o meu papel eu fiz, que foi elaborar, e esse projeto que eu fiz foi aceito pelo deputado Gilcinho Lopes, e foi 100% submetido, né, à Assembleia Legislativa e aprovado pelos 30 deputados no primeiro turno. Não foi para o segundo, nem sei como é que está, mas na época eu era membro do Conselho Superior, fiz minha atuação, nas 3 gestões como conselheiro, sempre vivendo o direito da instituição, mas sem esquecer o direito dos colegas, porque eu digo uma coisa, Pelais, defensoria pública é defensor fraco. Se você é fraco, se você diante do sistema de justiça, você não vai representar bem. Então, nós estamos nos fortalecendo, até com respeito ao princípio da paridade das armas. Você tem um Ministério Público com canhão e a Defensoria Pública como diz a minha terra, uma balheira, né? Sim. Isso é de real. E o que está fazendo o governador Casagrande? Ele está tentando fazer um equilíbrio para que a Defensoria Pública possa realmente competir no dia a dia. E dar mais conforto também para a população, né? Ter um defensor público, onde que se ele não tiver dinheiro, ele procura o defensor público. Perfeito, vou dar um exemplo. Eu atuo não só aqui no tribunal, como atuo também em Alfredo Chaves, sou diretor administrativo lá, e sou defensor como órgão de execução. Veja, lá em Alfredo Chaves, se uma pessoa está no PA, não tem hospital, está quase morrendo, o Estado não tem, caneto, consigo eliminar, muitas vezes em menos de 2 horas. E essa pessoa é submetida, o sistema de saúde vai, consegue uma vaga e é internado, e muitas vezes a pessoa se salva. Tá? Por quê? Porque a Defensoria Pública está presente. Está atuando. Tá? Não tivesse esse núcleo Alfredo Chaves, essa pessoa ia ter esse acesso à justiça? Não ia, não tinha como ter. Então, isso a gente tem que agradecer e despertar a população, porque quando você tem um governo que ele vê o social, eu diria que ele está olhando a alma. Tem todo respeito ao governador, o ex-governador Arthur, mas como eu falei, ele foi pai biológico.
né? E o Casagrande é o pai afetivo, né? Que tomou conta e está fortalecendo. Deu andamento no processo todo. É por isso que o povo tem que respeitar, porque ele cuida da alma, né? Doutor Severino, muito interessante o que o senhor disse aí. Quer dizer, se tiver uma pessoa doente, mal internada, não tem vaga no hospital, se ele procurar a Defensoria Pública, o defensor público consegue fazer um internamento? Consegue. Mesmo que o Estado não tenha vaga, o Estado, às vezes a liminar, vem dizendo, por conta do Estado, para internar em rede pública ou particular por conta do Estado. E pode para particular também? Pode, o Estado custeia, né? Isso é interessante. Isso eu falo com muita propriedade, porque eu atuo em Alfredo Chaves e tem muita demanda nesse sentido. Tá? Ou seja, é um acesso à justiça fundamental, né? Só que a Defensoria Pública, ela atua em vários segmentos, tanto na área criminal, família, consumidor, ou seja, é preciso, é necessário que você tenha uma Defensoria Pública aparelhada, né? Mas para isso precisa de investimento. Não adianta você dar não sei quantos bilhões para o Poder Judiciário, dar não sei quanto para o Ministério Público e dar uma merreca para a Defensoria Pública. Não. E o governo está atento a isso, nós defensores públicos estamos atentos, nós temos defensores públicos gabaritados, cada um melhor que o outro. Aqui o Estado, já chegou o momento, doutor Pelais, de defensor público aqui do Estado, passar no concurso de defensor público em outro Estado e ir embora. Filho da terra. Porque ganha muito mais lá. Eu vou dar um exemplo. O meu genro, ele foi defensor público aqui. Hoje é juiz no Ceará, porque ganha muito pouco. Né? Passou no concurso. Eu sou vocacionado. Né? Eu, quando vim do Rio de Janeiro, eu já vim já com patrimônio mais ou menos. Tá? Mas a pessoa que dependia na época só do salário da Defensoria Pública ia embora. Hoje talvez não vá mais. Mas por quê? Um trabalho sério que o doutor Gilmar vem fazendo desde 2011. Né? Ou seja, é o bom mineiro, né? Ele sabe comer pela beirada, ele sabe administrar. Né? É um gestor que nós, defensores públicos, temos que seguir. Não obstante, os outros que passaram também, né, fizeram a parte dele. Só que na política o senhor sabe como é que é. É preciso conhecer os pormenores. Tem que ter o jogo da política, né? O jogo Se não tiver política, o jogo da política. Né? E também mandar um grande abraço para o doutor Rafael e o doutor Gustavo, da Defensoria, que passaram por aqui. E com a presença do senhor... Dois grandes defensores, né? Assim como ele, tem vários, né? Eu diria, sem criar ciúme, eu diria que a cada concurso público vem defensor mais arrochado. O primeiro, o segundo, o terceiro, o bom, concurso mais apertado, prova oral, várias fases, né? O quarto também, excelentes defensores, né? Que estão atentos, sabe quem é bom na defensoria, sabe quem serve, sabe, ou seja, a gente sabe identificar, né? Quem realmente veste a camisa da Defensoria Pública, né? Isso é muito interessante, até mesmo para eleger um conselho superior, é preciso que tenha pessoas maduras, pessoas responsáveis, né? Que olhem não só para os interesses da instituição, mas como também olhe com independência para o interesse da categoria, doutor, tá? Sem medo de alguém dizer, mas você é cooperativista, que você não interessa, é preciso que alguém tenha coragem e tenha independência. Doutor Severino, essa operação Pichote, eu vou convidar aqui também o doutor Henrique, que é óbvio, para comparecer, fazer um convite a ele, porque na época ele era secretário. Essa operação... De segurança pública, exatamente. Segurança pública. O Henrique já foi desembargador, né? Federal. Ele foi desembargador federal, doutor Henrique, e hoje estou aqui para poder fazer um convite a ele, poder participar do programa da Rede TV. Eu falei com o professor Henrique, ele vinha hoje. Essa operação, ela parou, vai continuar? Como que é isso? É por isso que eu falei, é preciso que o Henrique venha aqui, porque... ele certamente está mais inteiro, porque depois dessa operação eu não me lixei, ou seja, correu lá um processo administrativo do TJ, eu nunca fui lá ver, não devia, né? Então você fez a pergunta sobre a família. O senhor foi indenizado pelo Estado? Então, o Estado foi condenado, você mostrou a matéria, condenado a indenizar a mim, minha esposa e meus 4 filhos, né? Eu lembro bem uma passagem quando... os acusados foram denunciados, o doutor Romero me ligou. E aí, Severino, você não foi denunciado, quem vai pagar a conta? Eu falei, Jesus, só que o Estado também teve que pagar a continha também, né? E quando saiu a minha indenização, né, os meus filhos já receberam, eu não aceitei porque eu quero ir precatório, eu quero ganhar tudo, eu quero
Eu não abro mão de um centavo. Não, provar sua inocência, né? Não, mas não tem nada com não, isso. mas foi provado porque não acharam uma vírgula contra mim. Né? É lógico que o dano foi muito grande. A minha esposa, no dia da pressão, botou a mão na cabeça. Eu não queria vir para esse estado. Eu falei, relaxa que eu não devo nada. Eu não devo nada a ninguém. Fique tranquilo. E ela ficou, aquele dia para ela, foi um dos piores dias, mas uma pessoa de fé. Essa operação mexeu com a sua família toda? Mexeu, adoeceu minha família. Meus filhos tiveram que fazer psicólogo, todos eles, né? E até hoje ainda tem ainda sintomas, porque foi uma coisa assim. Para ter ideia, a minha mãe morreu. A sua mãe faleceu? Faleceu. Por causa disso aqui? A minha família disse, não foi por isso. Eu sei porque eu falava com minha mãe. A minha mãe queria uma resposta do Estado, porque a mídia saiu lá, né? A minha família vendo lá o meu nome, veja nessa matéria aqui, porque não está bem aparecendo. Eu sou levado aqui pelos policiais. Esse aqui o senhor está sentado aí na cadeira? A mídia daqui foi tão suja, que eu sabia que eu não devia, eu falei, vou tapar meu rosto, né? Sim, sim. E no jornal botaram minha foto. Irresponsabilidade, por isso que hoje a empresa não me procura, tá? Colocaram só a foto? A foto, tá? E eu saí na mídia lá, né? É como se eu fosse, eu tive até medo de mim. Um bandido, né? Um bandido, né? Tanto que quando ele estava lá em casa, eu falei, meu Deus, eu até brinquei que eu estou com medo de mim. Mas teve uma parte lá muito interessante, né? Um advogado lá foi pego nesse mesmo dia com um montão de dinheiro, né? Aí o pessoal estava lá em casa dando busca, né? Em suma, levaram um CD nordestino meu, não podia ser diferente, e levaram também um pendrive com modelos de peças, né? Só que entraram no meu quarto, né? E de repente acharam lá um pacote, né? Aí a moça... Só esse pacote não é dinheiro, não, né? Não, escuta, a moça lá, vem cá, gente, eu achei, né? Aí quando abriram lá, quando foi lá, uma barra de chocolate de 2,5 kg que minha mulher tinha comprado, né? Que ela... Aí foi motivo de chacota, de brincadeira. Era um chocolate que estava guardando... Não, uma barra de chocolate, né? Porque o pessoal lá em casa ainda não tinha se adaptado dentro do estado, comia muito chocolate, né? E tem essa barra, né? Que minha mulher tinha escondido, porque as crianças estavam comendo muito chocolate. E aí eles... É como se tivesse uma bola assim, né? Foi uma coisa que realmente deu motivo para rir, né? Mas eu diria para você, a Operação Pichote, você dizia... E para você, eu agradeço a Deus por ter acontecido. Né? Teve um colega meu, Severino, poxa, cara, se eu fosse você, eu não aguentava o que você está aguentando. Eu falei, não, cara, tá tranquilo, você não deve. Né? Tanto que meu telefone foi grampeado e recebi uma ligação, doutor, o senhor vai ser investigado, vai ter uma sindicância. Falei, beleza, tudo bom. Eu xingava algumas autoridades aqui do Estado na gravação, ninguém nunca procurou, porque era um desabafo, porque eu não devia, né? Eu disse, olha, eu mandei documento para esse filho da mãe, mandei isso para esse, mandei para esse. Eles sabem que eu fui uma pessoa que ajudei a contribuir, né? Não denunciando pessoas, né? Quando, naquele jornal de 2011, onde eu denunciei falcatrua de rebeliões plantadas, foi comprovado. Se você olhar o inquérito policial, você vai ver lá que eu, quando chegava no sistema com um motorista, né, que o próprio Estado, lá da época, por não ter estrutura de defensoria, me forneceram motorista, estagiário e tal. Quando eu chegava lá no sistema privado, o sistema dizia assim, porquinho, porcão, era uma senha. O doutor Severino está chegando. Aí escondia os meninos quebrados e tal. Quando eu chegava lá, era uma maravilha. E eu falava bem, como o pessoal do CNJ vinha aqui, falava bem. Todo mundo falava bem do sistema privado. E o público era uma bagunça. Mas se alguém tinha interesse em milhões, não era o Severino, porque eu não era gestor. Eu não fazia licitação, eu não mexia com dinheiro. Eu era operador de direito, eu canetava quando era necessário. Doutor Severino, vou fazer outros convites ao senhor, porque o tempo nosso está encerrando. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o seu convite aqui na Rede TV. Olha, meu caro doutor Pelaz, para mim foi uma alegria. Quando falei, é um tema instigante, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, mas relatar um fato. Agradecer a Deus pela oportunidade de eu ter participado da Operação Pichote. E aqui eu vou mandar um abraço para o meu amigo, né? Um amigo que deve ter o respeito do capixaba do Brasil, mas sobretudo do capixaba, meu amigo Carone. Manda para ele um abraço. Qualquer dia eles vão comer uma moqueca capixaba, né? Ele já me convidou para ir na casa dele. Será um prazer, né? E admiro muito o Carone, né? Pela experiência dele, né? No meio de comunicação. E o Brasil precisa de um homem assim na política, sabia? Né?
E aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus colegas defensores públicos, né? Que são meus familiares, né? É minha segunda família, que eu convivo no dia a dia, que amo muito e que eu farei tudo onde estiver, não só pela Defensoria Pública, como para todos nós defensores, porque nós, se fortalecendo, a gente fortalece o nosso assistido. Esse é o nosso fim, né? Se fortalecer para servir aquele que não tem voz. Muito obrigado, doutor Pelais, satisfação. Obrigado. Uma alegria em revê-lo. O Fala Pelais fica por aqui, até na semana que vem.